E aí, você tem medo do que as pessoas vão pensar ou pensam a seu respeito porque você trabalha com vendas ou vive de vendas? Fica ligado que nós vamos ter respostas para esse seu medo, para essas suas questões e angústias no dia de hoje. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Beleza. O Emerson vai introduzir esse assunto para a gente aqui hoje e vamos prestar atenção para entender por que nós sentimos tanto medo do que as pessoas pensam a nosso respeito. Emerson, com você, meu irmão. Vamos lá, gente. Esse é um assunto muito interessante para mim, principalmente porque durante o início da minha carreira eu tive muito medo. Medo da venda, medo de me expor e principalmente medo do que as pessoas vão falar porque eu estou ali vivendo ou estou vendendo. Esse é um medo muito comum nas pessoas que iniciam no processo de venda, ou iniciam numa empresa de vendas ou iniciam vendendo produtos, né? Às vezes você é um pequeno vendedor e precisa de dinheiro e você vai ali, pega um produto e vende por um preço um pouco maior para obter algum lucro. E às vezes você fica, puxa, eu vou me expor, vou sair na rua, vou colocar uma mochila aqui nas costas, uma pasta debaixo do braço e vou sair oferecendo. O que os meus amigos podem pensar de mim? O que os meus familiares? Ou o que mesmo que aquele cliente que eu vou abordar na rua pensa a respeito daquilo? Muito bem. Muitas vezes, gente, isso está apenas na sua cabeça, tá? Pensar o que os outros estão pensando de você ou medo do que os outros vão pensar de você é apenas aquilo que está na sua cabeça. Aí, deixa eu te dar uma dica, tá? Uma dica que foi muito importante para mim. Muitas vezes, aquilo que nós pensamos a respeito, ou o que nós tememos a respeito do que os outros pensam de mim, diz mais a respeito de nós mesmos do que dos outros. Porque, na grande maioria das vezes, as pessoas não estão pensando em você, não estão pensando em mim. Às vezes, quando você aborda uma pessoa na rua e fala, olha, você tem interesse em tal produto, você gostaria de conhecer o produto, e você tem medo do que as pessoas vão pensar, não é porque as pessoas realmente estão pensando em você, é porque você tem medo daquilo que você colocou na sua cabeça. Então, a primeira dica que eu dou é não tenha medo daquilo que você pensa. Tá? Parece contraintuitivo, mas muitas vezes você não está com medo do outro, você está com medo de você mesmo, dos seus julgamentos, daquilo que você faz a respeito dos outros. Então, tenta apagar isso da sua cabeça, tá? O medo, gente, é algo normal. O problema do medo não é ele existir, o problema é ele te paralisar. O medo ele não pode te paralisar. Você tem que encarar o medo como um desafio, como algo que você precisa superar para que aquilo que você tanto almeja aconteça. É comum pessoas que iniciam nas vendas achar que não tem jeito para aquilo, que não tem lábia, e por isso vai se expor ao ridículo quando for falar com alguém, vai gaguejar, e aquela, né, o tema aqui da nossa aula de hoje, o que os meus amigos, o que os meus familiares vão pensar de mim? Gente, é normal você sentir isso. Eu mesmo senti isso no início da minha venda. E digo para você, se eu conseguir me superar em vendas, qualquer um consegue. Já tem uma história nossa aqui no canal, uma história minha, em que eu disse que na minha primeira semana como vendedor, eu não abordei um cliente sequer. Por quê? Por medo, por vergonha, por pensar que as pessoas iam me dizer um não, e aquele não, para mim, era como se elas não estivessem me aceitando. Procura aí no nosso canal que você vai ver aonde eu conto essa história do medo. E como é que eu superei isso? Como é que foi essa superação em relação ao medo? Bem, na vida, todos nós, eu e você, o Anderson, todos nós, nós temos estresse e nós vamos passar por muitas situações de medo. E você tem que escolher que tipo de situação de medo você vai passar. Você vai passar por uma situação de medo, de vergonha, porque você vai ser exposto àquilo sem estar preparado, ou você se prepara para aquilo e vai para um ambiente onde você pode controlar. Como assim, Emerson? O que você está dizendo em me colocar em uma situação de medo? Gente, é simples. Se você simplesmente sabe que precisa vender e você se prepara antes para as objeções, para aquilo que as pessoas vão pensar de você, vai ficar muito mais fácil você lidar com aquela situação. Você se coloca num ambiente de medo programado, onde você se colocou. Então, comece a vender para um amigo próximo, aquela pessoa realmente que te apoia. Olha, amigo, eu estou iniciando aqui no ramo de vendas e eu preciso da sua ajuda.
ouve aqui a minha apresentação. Você vai lá para aquela pessoa e apresenta para aquela pessoa o que você está fazendo. Isso vai fazendo com que você ganhe experiência, com que você aprenda um pouco mais sobre o seu produto, e essa experiência e o aprendizado faz com que você ganhe confiança. E essa confiança faz com que os seus medos diminuam. Então, você vai treinando em frente ao espelho, vai treinando com amigos e vai treinando com familiares e você vai ganhando confiança. Isso faz com que o medo do que os outros vão pensar diminua. Porque uma vez que você tem domínio daquele assunto ou daquele produto, fica muito mais fácil de você falar sem medo. Segundo ponto, quando as pessoas, porventura, vierem de fato te criticar, verbalizar essa crítica, porque muitas vezes a gente tem medo, mas as pessoas não chegam nem a verbalizar. A gente fica só no campo da suposição do que os outros estão pensando. Isso, gente, depois eu falo sobre isso. Mas quando as pessoas realmente vêm verbalizar para você e falar, olha, eu acho que você não é um bom vendedor, eu acho que você não vai dar certo nisso ou naquilo, analisa muito bem quem está te falando isso. Essa pessoa que está te falando isso é uma pessoa que realmente vende? É uma pessoa que é um vendedor de sucesso? É uma pessoa que tem um sucesso extraordinário em vendas? Aí você ouve aquela pessoa e fala, olha, repete aqui o que você está falando para mim. E eu digo para você, se a pessoa é um sucesso em vendas, ela provavelmente vai saber como te dizer isso, e não são essas palavras que você vai ouvir dela. Porque a pessoa que é realmente boa em venda sabe que venda é técnica. Não é um dom natural. É óbvio que tem pessoas que têm uma facilidade maior, mas não é um dom natural. É algo que você desenvolve. Essas pessoas que te dizem isso, foi aquelas pessoas que não vendem nada, que são funcionárias de uma empresa, que cumprem ali as suas 8 horas, tem horário para entrar e horário para sair, e nunca venderam nada da vida? Gente, né? Por favor, você não tem que dar ouvido para esse tipo de gente. Esse tipo de gente nunca vendeu nada na vida e ela está colocando em você os medos dela. Então, assim, ó, não dê ouvido para esse tipo de pessoa. Procure pessoas que já atingiram o resultado que você quer e pegue conselhos. Essas pessoas, sim, vão poder te ajudar. Provavelmente elas nunca vão fazer uma crítica que vão te deixar para baixo ou não vão fazer com que você prossiga para o seu objetivo, tá bom? Segundo, é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de crítica que você acredita que estão na mente das outras pessoas, mas nunca chegou até você. Como é que você vence esse medo? Gente, eu cito aqui o Leandro Carnal, é uma frase que marcou muito a minha vida e concordo plenamente com ela. Leandro Carnal diz o seguinte, o exemplo da frase dele, se te chamam de filho de uma meretriz, por exemplo, só tem duas situações. Ou você, de fato, as pessoas conheceram a sua mãe aí no passado e ela tinha uma vida realmente de meretriz, e se isso for verdade, você não pode fazer nada, é verdade. E outro se as pessoas te chamam de filho de meretriz apenas para te ofender, e isso não é verdade. E se não é verdade, você vai se incomodar para quê? Tá? Então, em ambas as situações, não tem por que você ligar para isso. Se as pessoas, de repente, pensam que você é incompetente nas vendas, ou que você caiu ali porque você não tem nada o que fazer, porque você não deu certo na vida, e por isso você está vendendo, se é verdade, se incomodar para quê? Mas se de fato você escolheu a venda como um caminho que você deseja seguir, que você deseja aperfeiçoar para obter sucesso, vai se incomodar com os comentários dos outros para quê? Seja de um jeito ou de outro, não tem por que se incomodar, tá bom? Então, aprenda. O que os outros pensam a respeito de você diz mais a respeito dela do que de você, tá? Essas críticas e esses medos, às vezes, são fruto daquilo que você pensaria dos outros e não fruto de que os outros realmente pensam de você. Então, prossiga, crie estratégias, aprenda como vender, domine o seu produto. Quanto mais você dominar, mais coragem você vai ter. E hoje em dia, gente, já foi muito criticado trabalhar com vendas, né? As pessoas falavam que vendedor era aquele chato que ficava ali enchendo a paciência, ou então as pessoas pensam que a pessoa vai para a área de vendas porque não deu certo em nada, então vai vender. E não é bem assim. Os grandes milionários, as grandes pessoas de sucesso em qualquer área aí profissional, vocês vão ver que elas sabem se vender, sabem vender o seu produto, sabem vender o seu serviço. Todo mundo no Brasil sabe que Silvio Santos foi um vendedor de caneta na praça. Todo mundo sabe disso, porém as pessoas ainda criticam muitas vezes aqueles que iniciam a sua carreira na área de vendas. Então, assim, não mire nessas pessoas que te criticam ou, porventura, pensam algo a respeito de você. Mire naqueles que tiveram sucesso. E todas as pessoas de sucesso profissional, elas são exímias vendedoras. Se aperfeiçoe, conheça o seu produto e continue prosseguindo em frente. Essas são algumas dicas se você tem medo. Medo do que as pessoas vão pensar de você. Não tenha medo, supere o medo, não deixe ele te paralisar.
E uma última dica que eu sempre dou para os meus colaboradores e para as pessoas que eu dou treinamento de vendas é: faça mesmo com medo. Pense menos e faça mais. Porque quando você começa a pensar muito no que os outros vão pensar, isso te paralisa. Então, não pense, elimine esses pensamentos, ou pelo menos tente deixar eles trancados aí dentro da sua mente e pense na ação, em fazer, em falar, em oferecer, em conversar com as pessoas. Isso, com o passar do tempo, depois que você faz ali a segunda, terceira abordagem, você vai ver que aquele medo inicial ele já saiu de você. Mas você precisa partir para a ação. Tem a ação que, com certeza, esses medos vão diminuir. Essas são algumas dicas, Anderson, que eu queria passar aqui para as pessoas sobre administrar e não ter medo do que os outros vão pensar, porque você está trabalhando com vendas. Vendas construiu tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Eu sou apaixonado por venda. Quando alguém me pergunta o que eu faço, antes de falar que eu sou empresário, ou que eu dou treinamentos, ou que eu sou isso ou aquilo, eu falo que eu sou vendedor. Essa é a minha profissão, eu sou apaixonado por isso. É muito bom você poder solucionar o problema das outras pessoas, seja o que for. Se você vende um relógio, um perfume ali da Avon ou de qualquer marca, não importa, você está resolvendo o problema das pessoas. As pessoas precisam de produtos e serviços que talvez você possa oferecer para elas e fazer com que elas tenham uma vida melhor. Pense dessa forma e, com certeza, os seus medos vão serem eliminados. É isso, Anderson. E uma coisa interessante, né? Só para citar dois benefícios de viver de venda. O primeiro é a liberdade e o segundo é que você não tem limites de ganhos. Você não tem limite. Ouça bem isso. A venda te proporciona não ter limite de ganhos. É você quem define o seu limite. Perfeito, show de bola. Esperamos que vocês, depois do que o Emerson falou aqui, não tenham mais medo desse julgamento, daquilo que as pessoas vão pensar, porque você hoje vive de vendas. E muitas vezes as pessoas te julgam porque elas não têm a coragem suficiente para ir lá e fazer o que você está se arriscando a fazer, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Um abraço, Emerson. Um abraço, Anderson. Até a próxima, pessoal.